Foi com ele, porque eu saí do G3 e tem aqueles fãs... Die Hard. Eu ia falar meio... Falta os parafusos, né? Os fios desencapados. Os caras ficaram loucos. E naquela época não tinha internet como tem hoje. A gente tá falando de 22 anos atrás. Né? Estamos falando de janeiro de 2004. Beleza. Aí, em agosto, eu lancei... Eu saí em janeiro de 2004. Em agosto, eu lancei o meu primeiro disco solo, Adoração. E o Theo tinha acabado de entrar na banda. Todo mundo. Eu só conheci meu irmão, que foi o batera que tocou comigo durante 2 anos e meio. Ele já tinha tocado com o G3 também, quando o Voltão saiu. Eu chamei ele pra fazer batera comigo. Nesse projeto, né? Na carreira só. E aí comecei a fazer contatos. O vocalista do Kadosh, que é o Silas, Pastor Silas. Inclusive eu me converti com a música do Kadosh naquela época, em 93. E aí, vai escutando, eu fui fazer um evento, voz e violão, numa igreja lá em Jabaquara, chamado Projeto Redenção. Depois eu fiz muita coisa lá, mas eu fui fazer um dia voz e violão. E o pastor me convidou pra lá. Eu tinha acabado de ser G3 e falei assim: não tenho banda, não tem nada, não toco nada do G3. Fui lá, comecei a fazer louvor do David Killa, do Ademar de Campos, Raf Borba, que eu sempre gostei muito, tal, da Célia, pá, aquela coisa toda. E aí o pastor falou comigo: você tá montando uma banda, não tá? Eu falei: eu tô querendo fazer um projeto novo, eu acho que eu vou começar Eu não tinha nem contrato, não tinha nada, não tinha assinado contrato com gravadora, nada. Eu só tinha saído do G3. Ele falou: se você for montar uma banda, tem um cara que tocou no Kadosh e o menino é muito bom. É menino mesmo, né? Ele era novo, ele tinha, na época, ele tinha 19 anos, ou 20, o Theo. Tinha só voz de 70. Mas a voz dele era daquele tiozão que fumou a vida inteira. ou aqueles caras, os redneck americanos. Sim. E aí, cara, eu peguei e falei: me passa o contato dele. Tá bom, aí ele passou o contato do Theo. Nunca me esqueço, mano. Foi final de... Aí eu fui viajar final do ano. No começo do ano eu voltei. A gente fez esse negócio... Não, minto. Esse evento que eu fiz foi finalzinho de dezembro. Foi tipo assim, semana do Natal. Que esse pastor quis fazer uma comemoração. Ele chamou o pastor lá do Kadosh. Me chamou e chamou o guitarrista, que também chamava Maurício, que tocou no Catos Barneia. Eu não sei se chegou a conhecer ele. Ele tocava todo mês Steve Vai, assim, tal. Ele foi lá, Maurício Caruso. Ele tocou no Catos Barneia e depois ele tava lá e fez guitarra lá e tal. Aí o Silas falou comigo: eu fui viajar, fui pro interior, porque eu morei no interior a minha vida inteira, assim, minha adolescência e infância foi no interior. Aí eu fui pro interior visitar minha mãe na época. Quando eu voltei, eu falei: vou ligar a Bicitel. Eu nunca me esqueço, eu tava na Castelo, mano. Eu nunca me esqueço disso. Tava voltando, tipo, no metade do caminho, liguei no celular, coloquei no Viva Voz, tava minha esposa. Aí ele já sabia que eu ia ligar, porque o Silas falou com ele, mas eu não tinha ligado. Ele ficou naquele, porque o Theo tá ligado que ele é ansioso, né? Sim, demais. Você conhece o Theo. Demais. Você fala com ele agora: tenho um negócio pra te contar. Se você não conta agora, a gente fica desesperado. E o Silas falou que eu ia ligar, mas não liguei. Ele sempre gostou muito de G3, sempre foi fã do Juninho, aquela coisa toda e tal, e passou uma semana. E eu liguei voltando, o dia que eu voltei pra São Paulo, acho que era, sei lá, dia 7 ou 8 de janeiro de 2004. Quando eu liguei, a primeira coisa, eu falei: alô, eu queria falar com... E outra, eu vou falar porque ele sabe disso, eu vou zoar ele. Não existia Theo, tá ligado? Quem deu o apelido de Theo pra ele foi minha esposa, né? Você tá brincando? Era o quê? É minha esposa e meu irmão. Você não sabe o nome dele? Ele é Tadeu. Não. Eu sei o nome Então, dele. mas aí você imagina um cara que chama Tadeu, eu já sabia. Tá. Aí eu falei Uma assim: voz alô, eu queria falar no celular aqui assim, eu no carro dirigindo, minha esposa com o celular na mão. Queria falar com o Tadeu. Oi, tô falando. Essa voz, eu não sei nem imitar ele, mas não é essa voz. Alô, aqui é o Tadeu. E ele tempo depois, falou: mano, eu tava com desespero, tá me dando caganeira, mano, eu morrendo de medo, eu não sabia o que falar, pô, o PG do outro lado, não sei o quê. Cara, eu falei, aí eu olhei pra minha esposa e falei assim: Ele tem 19 mesmo? antes de ontem eu falei assim: esse cara não tem 19, 20 anos, mano, ele tem uma voz de uns velhos de 70 anos, mano. Né? Me chama Tadeu, tá? Me chama Tadeu. Tudo equaliza pra ter uma idade mais Aí alta. a gente fez um teste, marquei um teste com ele numa escola que o meu baixista, na época, o Ney, ele tinha lá em São Caetano. Ele é professor de música até hoje, ele tinha uma escola e a gente marcou lá um feedback, né? Aí eu levei meu irmão, coloquei uma bateriazinha, tipo, uma sala igual essa aqui, não tinha nem tratamento acústico, nada. Vamos fazer umas 2, 3 músicas aí pra ver se você sabe tocar mesmo, não sei o quê. Aí a gente fez Te Escolhi. Cara, ele fez o solo de Te Escolhi assim, impressionante, tocando. Mas é que, mano, e ele chegou aquele jeitão do interior, porque ele tinha acabado de chegar do interior, ele morava em Araçatuba, né? Ele é todo da roça, igual eu também, gosto pra caramba, tá? Só que ele tinha acabado de chegar. Então chegou com aquelas botinhas marronzinhas, aquelas camurcinhas assim, tá ligado? Aquele jeitão dele, com a Fenderzinha Malmsteen dele e tal, tocando.
Falei, cara, o cara é um baita músico, mas a gente vai ter que dar umas tratadas nele. Vamos ter que personificar ele. Vamos ter... E essa história do Theo foi num ensaio. A gente começou aí, quando montou a banda, a gente achou o Theo. O Theo foi o penúltimo cara a entrar na banda. O meu irmão já estava comigo quando eu comecei, tanto que eu comecei a compor com o meu irmão, que a gente já era parceiro, e eu não tinha música nenhuma. Então, em março de 2004, eu comecei a compor. Eu fiquei 3 meses nesse ato, assim, sem nada. Aí a gravadora me chamou, se eu queria realmente ter um contrato com eles, beleza, fechou. Aí eu comecei, em um mês eu fiz as 12 músicas do CD, eu e meu irmão. Ah, bom, pô. A gente compôs, nós compusemos tudo em um mês assim em casa. A gente morava em São Bernardo junto ali comigo, no meu bairro. A gente começou a compor, beleza. Aí começamos a achar. O baixista já era conhecido porque ele era da minha família. Foi casado com a minha prima na época, durante muitos anos e tal. Então eu já conhecia ele, chamei, vamos fazer e tal. E aí o tecladista tinha um cara que conhecia. A gente fez um teste com o cara, mas assim, ele nunca foi muito fixo. Até depois entrar o Flavinho Souza, que ficou um tempão comigo. E eu chamei o Theo, pelo contato do Silas, porque nem era pro Theo estar tocando comigo, eu nem conhecia. Foi uma coisa muito louca, assim, um negócio que tinha a ver comigo lá atrás, na minha conversão, quando eu... Do Kadosh, né? Do Kadosh. E o líder do Kadosh, o cantor do cara, quer dizer, foi legal porque o Theo foi um parça lá pra ele, né, cara? Porque o cara indicar... Você não indica quem não presta, né, mano? Não, sim, com certeza. Passa por aí. Então, assim, foi muito legal. E aí, quando chegou no estúdio, a gente começou a ensaiar, assim, no primeiro ensaio. No terceiro, meu irmão é muito zoeira, cara. Meu irmão é muito palhaço, tal, assim, brincalhão. Gosta de zoeira. Olhou assim, a gente tocando e tal. Aí chegou, eu vi que a gente tocou um negócio, fez pá, na caixa. Falei, não, para tudo, velho. Na boa. A gente tem que resolver um negócio. A banda só tem nome feio, mano, porque meu nome é Pedro Geraldo, tá ligado? Por isso que é PG. Porque o Pedro é legal pra caramba. Você imagina você ter 8 anos chamado de Geraldo nos anos 80. Geraldinho. Estamos falando de 40 anos atrás, mano. É muito chão. Era ruim. Aí o baixista chamava Neymar. Hoje é famoso, porque tem o jogador, mas o Neymar nem era nascido praticamente nessa época. E aí o nome não era bom. Neymar é nome de mulher. Falei assim, um dia me confundiram com uma mulher, porque Neymar também era feminino. Então a gente colocou o nome dele de Ney Lima, a gente abreviou. Aí o meu irmão e a minha esposa, cara, Tadeu não dá, imagina, é banda de rock, vai apresentar aqui, tem esses... A gente tem que ter muito isso, é banda de rock. E na guitarra... Não é guitarra, Tadeu! Mano, não dá, você já tá ligado que vem as piadas, infelizmente, vem aquelas, as piores, inclusive, que se Desculpe todos os Tadeus que tocam guitarra, mas... O nome é propício. Pedro Geraldo, não tem o que falar. Você que é Geraldo, lembre-se que nem hoje no cinquentão, tudo bem, vô Geraldo, daqui a pouco eu vou ser um vô Geraldo. Mas ficar assim? Não? Não, ainda não. Você nem pra que câmera eu olho. Cara, mas aí Tadeu e ficou, cara, uma meia hora. Aí do nada minha esposa, cara, Theo de teologia, Theo de Deus, tem a ver com a palavra de Deus, com o evangelho e tal. Você tá brincando. Theo, cara, Theo Dornelas. E Theo Dornelas com 2 L's. Pode ver que Dornelas depois com 2 L's. Aí virou Theo Dornelas com 2 L's. Foi minha esposa e ele junto lá com meu irmão que mudaram o nome, porque Tadeu tava difícil, né? Eu tô ligado que você tá curtindo esses cortes. E como eu sei que você já deu like, já se inscreveu no canal, eu tô aqui pra deixar um recado muito importante. Na descrição desse vídeo tem o link pra você vir fazer parte do Team Alabama. Nós somos 21 mil alunos de guitarra e violão e tá faltando você, cara. Você não tem noção da qualidade que é esse material. Dá uma olhada, procura aqui o link abaixo e vem pro time que você não vai se arrepender.